iniciando a nossa reflexão. Esse momento agora, hoje, a gente vai estar assim colocando as nossas reflexões sobre as próprias barreiras existentes dentro do universo, né, social, e que impede das pessoas com deficiência a, a fazerem valer direitos e garantias, né, socioassistenciais. E nesse caso específico, nós vamos estar aqui levando assim uma reflexão em alguns pontos sobre o benefício de prestação continuada, que é assim, está diretamente ligado, né, às pessoas com deficiência e às pessoas idosas, e que de alguma forma há uma contribuição muito grande para a estadia dessas pessoas, para a continuidade dos seus tratamentos e outras questões inerentes à própria vida familiar. Então, assim, nesse momento desta aula, a gente fortalecer a nossa percepção do que é o benefício de prestação continuada e qual é a sua importância, né, na vida das pessoas com deficiência, nesse caso específico dessa discussão nossa. Então, assim, o benefício de prestação continuada, o chamado BBC, ele em dezembro, né, deste ano, ele faz aí 28 anos, né, de existência, né? E assim, em cada município onde esses benefícios de prestação continuada eles são aprovados, né, nas famílias, ele vem trazer para essas famílias a possibilidade delas continuarem, né, os tratamentos das pessoas com deficiência e outras questões afins relacionadas a esse próprio benefício. Então, o BBC ele simboliza um dos grandes pilares, né, mais significativos, né, da própria relação enquanto política pública para as próprias famílias das pessoas com deficiência. Que muitas vezes essas famílias elas não têm, muitas vezes, as condições de prover o próprio sustento ou de prover as necessidades básicas da própria pessoa com deficiência. E o BBC ele entra como um pilar, como um alicerce para poder essa pessoa continuar dando saltos de qualidade na própria vida e na própria busca por tratamento. Então esse recurso, que é um recurso específico para um certo público, ela deve e ela tem uma pretensão de atender ao público mais vulnerável e especificamente aqueles com deficiência. E nesse conjunto de situações, o benefício de prestação continuada ele foi instituído, né, pela Constituição Federal, né, em 93. Ele foi regulamentado pela Lei 8.742, né, popularmente conhecida pelos assistentes sociais, né, como a Lei Orgânica, né, da Assistência Social, a tão falada LOAS, né. Então, esse benefício de prestação continuada é a garantia, né, de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, né, e à pessoa idosa com idade igual ou superior a 65 anos, que comprovam não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida, né, pela própria família. O BBC, na realidade, ele acaba sendo, para os municípios, assim como é a grande maioria dos nossos municípios, assim, pequeno, como uma condição, né, para que a própria família continue dando qualidade, né, ao atendimento, tanto atendimento de locomoção quanto aqueles atendimentos que são feitos muitas vezes de forma itinerante por profissionais. Então, segundo os dados de 2021, né, do Ministério da Cidadania, que é o órgão responsável, né, pela gestão deste benefício, né, o BBC, que este benefício, o benefício de prestação continuada, ele atende cerca de 2,5 milhões de pessoas, né, com deficiência e mais de 2 milhões de idosos. Então a gente percebe que se nós formos perceber que lá atrás a gente comentou que nós somos um país de 45 milhões, né, de pessoas com deficiência.
Então, e a gente tem apenas 2,5 milhões de pessoas com deficiência que são atendidas pelo benefício de prestação continuada. Então, significa que é preciso fazer ainda esse chamamento para a própria sociedade, né, dentro do ponto de vista de levar o conhecimento sobre o que é o BBC para as pessoas, porque acredito que muitas e muitas pessoas que hoje muitas vezes não têm um laudo médico, não estão laudadas, têm uma deficiência, mas ainda estão presentes dentro dos ambientes familiares sem um tratamento, sem o devido olhar clínico de profissionais, e que muitas vezes não tem o laudo médico e que poderia ser laudado, e que poderia ter a deficiência e, sendo assim, exercido o seu direito de também ter acesso ao benefício. Então, quais são as condições, né, para poder a pessoa com deficiência ela adquirir, né, o benefício de prestação continuada? Então, ele tem que ter sua condição de ser capaz de lhe causar impedimentos, como a gente já colocou lá atrás. É a primeira questão. A pessoa com deficiência, após o seu laudo, ele vai passar por uma triagem e ele tem que dar que a sua condição de deficiência tem que causar para a pessoa impedimentos de natureza física, de natureza mental ou intelectual, sensorial. Isso ao longo prazo, ou seja, que isso persista para a vida dessa pessoa por longo prazo, com efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Ou seja, muitas vezes certa deficiência, né, que chegou na vida de determinada pessoa, muitas vezes ela é transitória, né, e ela tem que permanecer por esse período, segundo o documento, até 2 anos. Que a impossibilita de participar de forma plena e efetiva, né, da própria vida em sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E a gente tem as pessoas que, por exemplo, hoje, grande quantidade das pessoas autistas, né, acabam após o laudo médico, acabam recebendo o benefício de prestação continuada. Por quê? Porque a condição do autista ela é uma condição de prejuízos essenciais à sua própria estadia, né, nas relações sociais e efetiva da própria sociedade. E aí a gente tem a concessão, né, a solicitação desse benefício está sujeito por uma avaliação da própria deficiência. Após o laudo médico, a pessoa, após dar entrada, muitas vezes essa entrada são feitas nas assistências social, né? E automaticamente a concessão do benefício está sujeito à avaliação da deficiência e do grau do seu próprio impedimento, né? Então essas avaliações médica e social são feitas pelos médicos peritos, né, dentro dos peritos de assistentes sociais, né, dentro do instituto, né, o próprio INSS, por meio, né, de uma perícia, né? É super importante a gente compreender isso também. Então, para ter direito ao BBC, que não é uma aposentadoria, não é preciso ter contribuição no INSS, ou seja, não é preciso que a pessoa tenha passado por contribuições no INSS. Por quê? Porque o BBC é um benefício de prestação continuada e está totalmente inerente a uma condição de deficiência, né, por um determinado período, né, no qual a pessoa vai passar por essa condição. No entanto, é necessário que a renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, né? E aí isso é extremamente relevante para a gente compreender, né, quem é que pode e quem é que não pode. Mas é entendimento de que todas as pessoas com deficiência devem fazer jus ao seu direito. Deixar que o INSS e os seus peritos avaliem e dê uma postura, né, de concedido ou não concedido. É importante que todos participem efetivamente da busca por esse seu direito. E o BBC, ele não pode ser acumulado, né? Ou seja, ele não pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social, né, ou de um outro regime, salvo os de natureza assistência médica ou de pensão especial de natureza indenizatória. Se recebe uma indenização, né, por
por alguma uma questão de um trabalho que fazia em determinado ambiente, né, e tinha uma indenização de determinado tempo, né, por aquele valor. E depois, nesse conjunto, né, a pessoa chega a ter um impedimento de locomoção, teve um acidente e chegou a ter, automaticamente essa pessoa passa também a acumular isso de valor, né? Mas o que nós estamos tratando tentando levar o BBC dentro de uma visão de conhecimento às grande quantidade de famílias que têm pessoas com deficiência em casa, mas ainda não sabem ou ainda não chegou a informação de que podem assim legitimar o direito também ao próprio exercício de busca pelo BBC. Então, a lei do BBC estabelece ainda que, assim como o requerente, todas as pessoas da família devem ter CPF. Ou seja, caso para poder medir os percentuais per capita, para poder fazer jus ao benefício, é preciso que todas as pessoas participantes daquela família tenham CPF, porque é por meio do CPF que faz a legitimação da questão per capita. Então, de acordo com o BBC, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos, enteados, solteiros e os menores tutelados, desde que vivem sob o mesmo teto. Isso é importante a gente ressaltar, porque para que a gente compreenda, né, que quem é que faz parte da família daquela pessoa com deficiência, né? Então é composta pelo requerente, que é a pessoa que vai requerer o benefício, que é a pessoa com deficiência, o cônjuge, caso ele tenha, ou o companheiro, os pais e todas as pessoas pertencentes àquele nicho familiar naquele exato momento. Então é sempre importante a gente ter essa dimensão, né, desse olhar sobre quem é que faz parte, né, da minha própria família. Então todas as pessoas que faz parte daquele grupo familiar do requerente, estando dentro daquele contexto, irá fazer parte do contexto da própria família. Então o BBC deve ter um cadastro obrigatório, né? Ou seja, como requerer, né? As pessoas que apresentam uma dificuldade no BBC devem automaticamente se dirigir aos núcleos de assistência social, um CRAS, ou a própria assistência social, e diante de um profissional do assistente social requerer, né, este benefício, ou um familiar prestar informações, ou automaticamente a pessoa em casa pode ligar para o telefone do 135 do INSS, né, ou pelo próprio site do INSS, pelo aplicativo Meu INSS, ou ir diretamente nas próprias agências do INSS para poder requerer o benefício. E é sempre importante, né, e que isso são questões que a gente vê na grande mídia, que a própria pessoa com deficiência, muitas vezes, por viver num sistema de segregação da própria família ou de outros espaços, às vezes ela não tem o seu próprio documento com foto, que é essencial, né, nessa própria questão da construção, né, da busca pelo próprio benefício. Então, após o pedido, né, tanto pelo INSS quanto pelo núcleo das assistências sociais, após um certo tempo de pedido, após um certo passar-se pela perícia, o INSS vai encaminhar para o endereço informado uma carta informando se o benefício foi concedido ou não concedido. E mesmo sendo indeferido por alguma questão, a pessoa pode entrar novamente com recurso, e esse recurso pode novamente pelos canais de atendimento do INSS e entrar com recurso. Então vale destacar uma questão super importante, que o BBC é pago por meio de um cartão magnético, ou seja, é um benefício que existe um cartão, assim como um benefício dos benefícios ligados ao INSS de aposentadoria. O INSS pode permitir, né, por meio de um cartão, através de uma conta corrente ou de uma poupança,
e que isso é revisto sempre a cada 2 em 2 anos. Por isso que muitas vezes a pessoa tem um benefício e o INSS faz o corte e essa pessoa está no meio. E essa pessoa, após o corte, ela tem todo o direito de novamente recorrer um recurso, né, para que possa reverter a situação do corte. Isso sempre os cortes é quando apresenta alguma irregularidade dentro do contexto, né, da própria família ou da própria renda principalmente. Uma própria suspensão, né, do benefício é quando a pessoa que tem a deficiência e com o próprio recebimento do benefício, ela começa a criar uma estrutura, né, de microempreendedor individual, e que quando ela se regulariza com o CNPJ, aí automaticamente há o corte. Por isso que é importante também a gente também compreender até onde a condição, né, daquele que recebe o benefício de prestação continuada, ele pode ter acesso às outras questões referentes à sua própria estadia na própria sociedade, no próprio mercado de trabalho, né? E isso é extremamente assim, relevante. Por quê? Porque o benefício de prestação continuada, a grande intencionalidade desse benefício é de condicionar o benefício a uma vida digna das pessoas com deficiência. Porque mais do que garantir a sobrevivência do ponto de vista da alimentação, o BBC ele propicia a condição de autonomia, né, de independência dessas pessoas com deficiência, para que elas possam, com o valor recebido, ela possa correr atrás das outras questões referentes à sua própria estadia dentro da própria terapia referente à sua deficiência. Além disso, o BBC ele fornece às famílias as condições de cuidar, né, daqueles que mais precisam, que são as pessoas com deficiência. Com isso, o BBC ele contribui tanto para atender às necessidades domésticas, né, de alimentação, né, de estadia dentro do ambiente familiar, quanto ela também fornece às pessoas com deficiência a construção, né, das melhorias da sua própria qualidade de vida. Então, o BBC, o que ele traz? Né? Ele traz uma reestruturação da própria família. Ele fornece possibilidade de independência, constrói possibilidade de dar à pessoa com deficiência autonomia, e em especial ele traz uma possibilidade daquela família melhorar as condições de vida e de uma vida digna. Não é muito, né? Não é um salário mínimo, não é muito. Mas ele transforma, ele modifica vidas, né? Ele sobretudo, aqueles casos que muitas vezes estavam a pessoa com deficiência sob um processo de abandono ou num processo de negligência da própria família. Então, esse salário que chega como uma condição de aporte, né, ele pode contribuir de forma decisiva, né, para poder criar naquela família, criar na pessoa com deficiência, após o recebimento do BBC, a condição de construir alicerces a partir da modificação e da ampliação das suas próprias terapias, da compra da medicação e questões do gênero. Ou seja, o BBC ele deve ser dito e ele deve ser colocado dentro das esferas por onde a gente anda como um direito, né? E como uma possibilidade de que crianças e adolescentes e jovens e adultos com deficiência possam usufruir desse direito e essencialmente fazer valer as garantias, né, que a própria Constituição brasileira, né, o coloca na condição de legitimidade. Tá bom? Tchau, tchau. Vamos continuar.